Você já pensou que pode estar seguindo o caminho errado na vida sem nem perceber? Imagine descobrir que a maioria das pessoas está andando por um caminho que leva à perdição, enquanto apenas alguns encontram o verdadeiro caminho para a vida eterna. Será que você está entre esses poucos? Hoje, vamos desvendar a profunda mensagem de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, onde Jesus nos alerta sobre os dois caminhos que podemos escolher. Prepare-se para uma reflexão que pode mudar o rumo da sua jornada espiritual. É curioso pensar como algo tão importante pode passar despercebido, não é? Como o caminho largo parece tão convidativo e fácil, enquanto o caminho estreito exige tanto esforço e dedicação. Mas por que Jesus disse que tão poucos encontram o caminho da vida? O que ele realmente quis dizer com isso? Fique conosco até o final para entender essa mensagem crucial e refletir sobre sua própria vida e escolhas. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sino de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Aqui, sempre buscamos trazer reflexões profundas e esclarecedoras que podem fazer a diferença no seu dia a dia. Vamos juntos nessa jornada de descobertas? Olhando para Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, encontramos uma das metáforas mais poderosas e desafiadoras que Jesus usou em seus ensinamentos: o caminho largo e o caminho estreito. Ele nos alerta sobre dois caminhos que podemos escolher na vida. O primeiro é o caminho largo, que é espaçoso e fácil de seguir. Esse caminho representa as escolhas populares e convenientes, aquelas que a maioria das pessoas toma sem muita reflexão. É o caminho da menor resistência, onde a vida é vivida de acordo com os desejos e impulsos do momento, sem considerar as consequências espirituais e morais. Seguir pelo caminho largo é atraente porque ele parece oferecer liberdade e prazer imediato. Não há restrições aparentes, e a companhia é abundante, pois muitos optam por trilhar essa rota. É a escolha de viver de acordo com as normas culturais predominantes, sem se preocupar em seguir princípios éticos mais elevados ou se comprometer com uma vida espiritual significativa. A ideia de que todos estão fazendo torna o caminho largo ainda mais sedutor. No entanto, Jesus deixa claro que esse caminho, apesar de parecer fácil e satisfatório no início, leva à destruição. A perdição aqui não é apenas um fim trágico na vida após a morte, mas também a deterioração moral e espiritual ao longo da vida terrena. Por outro lado, Jesus nos chama a escolher o caminho estreito. Esse caminho é descrito como apertado e difícil, indicando que segui-lo requer esforço, sacrifício e disciplina. É uma jornada contra a corrente, onde a pessoa precisa nadar contra a maré das normas sociais e culturais prevalecentes. O caminho estreito exige que vivamos de acordo com os ensinamentos de Jesus, que muitas vezes vão de encontro às nossas inclinações naturais e para os valores do mundo. Amar ao próximo, perdoar incondicionalmente, ser humilde e buscar a justiça são características desse caminho, e são escolhas que exigem força de vontade e um compromisso constante. A escolha do caminho estreito é uma decisão consciente de priorizar o espiritual sobre o material, o eterno sobre o temporário. É um chamado para viver uma vida de propósito e significado profundo, seguindo os passos de Jesus. Embora seja um caminho menos popular e frequentemente solitário, ele conduz à verdadeira vida, uma vida de paz, satisfação e conexão com Deus. E mais do que isso, ele promete a vida eterna com Deus após esta jornada terrena. Jesus nos adverte que poucos são os que encontram esse caminho estreito. Isso não é apenas uma observação estatística, mas um profundo comentário sobre a natureza humana e nossa tendência a evitar o desconforto e o esforço necessário para viver uma vida de santidade e devoção. Encontrar o caminho estreito implica uma busca ativa e uma abertura de coração para a transformação que Jesus oferece. É uma jornada de autodescoberta, arrependimento e renovação constante. Portanto, a metáfora do caminho largo e do caminho estreito não é apenas uma ilustração simplista, mas uma chamada profunda para a reflexão pessoal e a escolha consciente. Jesus nos desafia a olhar além das aparências e a considerar as consequências de nossas escolhas diárias. A verdadeira razão pela qual muitos não entrarão no céu, conforme Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, está enraizada na nossa disposição de escolher o caminho fácil e popular em detrimento do caminho estreito e difícil que conduz à vida.
E você, em qual caminho está caminhando? A escolha é sua e as consequências são eternas. Quando Jesus fala sobre o caminho estreito em Mateus, capítulo 7, versículo 14, ele enfatiza que poucos são os que o encontram. Esta declaração não é meramente uma observação numérica, mas uma reflexão profunda sobre a condição humana e os desafios intrínsecos de seguir os ensinamentos de Cristo. O termo poucos aqui carrega um peso significativo, revelando a dificuldade e a raridade de trilhar o caminho que leva à vida eterna. Primeiramente, o significado de poucos está intimamente ligado à natureza do caminho estreito. Este caminho exige um nível de comprometimento e sacrifício que muitos não estão dispostos a assumir. Viver de acordo com os princípios de Jesus frequentemente requer ir contra as normas sociais e culturais predominantes, o que pode ser desconfortável e até perigoso. O caminho estreito demanda uma transformação interna, onde os valores e desejos pessoais são realinhados com os ensinamentos de Cristo. Isso pode significar renunciar a hábitos antigos, perdoar inimigos, amar incondicionalmente e buscar justiça, mesmo quando essas ações são impopulares ou difíceis. Além disso, a ideia de que poucos encontram o caminho estreito destaca a necessidade de discernimento e busca ativa. Encontrar esse caminho não é algo que ocorre por acaso. Requer uma decisão consciente e uma busca diligente pela verdade e pela vida espiritual. Muitos são atraídos pelas distrações e facilidades do caminho largo, que oferece uma falsa sensação de segurança e satisfação imediata. No entanto, aqueles que optam pelo caminho estreito devem estar dispostos a examinar suas vidas, reconhecer suas falhas e buscar uma mudança genuína. Esse processo de introspecção e arrependimento não é fácil e demanda uma humildade que poucos estão dispostos a demonstrar. Outra dimensão do poucos se refere à resistência interna e externa que os seguidores do caminho estreito enfrentam. Internamente, todos lutamos contra nossas próprias inclinações e desejos que nos puxam para o caminho largo. Externamente, a pressão social, cultural e até familiar pode ser intensa, desencorajando a aderência a um caminho de vida que parece contrário ao fluxo geral da sociedade. Aqueles que perseveram no caminho estreito frequentemente enfrentam incompreensão, ridículo e até perseguição. A capacidade de resistir a essas pressões e manter-se firme na fé é uma característica daqueles poucos que realmente encontram e permanecem no caminho estreito. Além disso, o fato de que poucos encontram o caminho estreito aponta para a profundidade do compromisso exigido. Não é suficiente apenas reconhecer o caminho, é necessário caminhar por ele diariamente. Isso envolve uma prática constante da fé, incluindo oração, estudo das Escrituras, comunhão com outros crentes e ações concretas de amor e justiça. A constância e a fidelidade são marcas daqueles que encontram e permanecem no caminho estreito. Muitos podem começar essa jornada, mas poucos a completam, mantendo-se firmes até o fim. Por fim, poucos encontrarem o caminho estreito também nos chama a uma responsabilidade comunitária. Aqueles que estão nesse caminho têm a missão de ajudar outros a encontrá-lo. Isso envolve evangelização, ensino e um testemunho de vida que reflita os valores de Cristo. A comunidade de fé deve ser um farol que ilumina o caminho estreito, tornando-o visível e acessível para aqueles que buscam a verdade. Embora sejam poucos os que iniciam esse caminho por conta própria, a comunidade de crentes pode ajudar a multiplicar esses poucos através de seu exemplo e apoio mútuo. A ideia de que poucos encontram o caminho estreito também serve como um alerta contra a complacência. É um chamado para uma vigilância contínua e uma autoavaliação constante. Mesmo aqueles que já se encontram no caminho estreito devem estar atentos para não se desviar. A jornada espiritual é repleta de desafios e tentações que podem nos afastar do rumo certo. Assim, a metáfora de poucos não apenas descreve a realidade, mas também incentiva uma dedicação renovada e um esforço contínuo para permanecer no caminho certo. Em resumo, o significado de poucos encontrarem o caminho estreito é multifacetado. Ele reflete a dificuldade e a raridade de uma vida verdadeiramente comprometida com os ensinamentos de Jesus, a necessidade de uma busca ativa e discernimento, a resistência tanto interna quanto externa, a profundidade do compromisso exigido
e a responsabilidade comunitária de guiar outros. É um lembrete poderoso de que a vida cristã autêntica não é uma jornada fácil ou popular, mas é, sem dúvida, a mais gratificante e significativa. A verdadeira recompensa do caminho estreito é a vida eterna com Deus. E isso deve nos inspirar a buscar e permanecer nesse caminho, apesar de todas as dificuldades que possam surgir. A escolha pessoal e o compromisso são aspectos cruciais quando se trata de seguir o caminho estreito que Jesus descreve em Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. A importância dessa escolha vai além de uma decisão inicial de fé. Ela envolve um compromisso diário e contínuo com os princípios e ensinamentos de Cristo. Essa escolha pessoal é fundamental porque cada indivíduo é responsável por sua própria jornada espiritual. Ninguém pode decidir por nós. A decisão de seguir Jesus deve vir de um coração sincero e disposto. Escolher o caminho estreito significa optar por uma vida que muitas vezes contraria nossos desejos naturais e as expectativas do mundo ao nosso redor. Essa decisão não é tomada uma vez e esquecida, mas é reafirmada diariamente através de nossas ações, pensamentos e prioridades. O compromisso com o caminho estreito exige uma entrega total de nossa vontade à vontade de Deus. Isso implica uma constante busca por alinhar nossas vidas para os ensinamentos de Jesus, o que frequentemente exige sacrifícios pessoais e renúncias. O compromisso diário é o que sustenta essa escolha pessoal ao longo do tempo. Viver de acordo com o caminho estreito requer disciplina e uma dedicação constante à prática da fé. Isso inclui momentos de oração, estudo das Escrituras e a busca por uma vida de santidade e justiça. É um compromisso que se manifesta na forma como tratamos os outros, nas decisões que tomamos e na maneira como lidamos com os desafios e tentações. Esse nível de compromisso é o que diferencia uma fé superficial de uma verdadeira caminhada com Deus. Além disso, a escolha pessoal de seguir o caminho estreito é frequentemente acompanhada por desafios e dificuldades. O mundo oferece muitas distrações e tentações que podem nos desviar do nosso propósito espiritual. Manter-se firme no caminho estreito requer não apenas uma decisão inicial, mas uma série de escolhas diárias que reafirmam nosso compromisso com Cristo. Cada decisão pequena, desde a forma como tratamos nossos colegas de trabalho até as grandes decisões de vida, reflete nosso compromisso com o caminho estreito. A escolha de seguir o caminho estreito também tem implicações comunitárias. Embora seja uma decisão pessoal, ela não é vivida em isolamento. Fazer parte de uma comunidade de fé pode proporcionar o apoio e o encorajamento necessários para manter nosso compromisso. A comunhão com outros crentes nos oferece um ambiente onde podemos crescer espiritualmente, aprender uns com os outros e receber suporte em momentos de fraqueza. A importância de uma comunidade de fé é inestimável, pois ela nos ajuda a permanecer firmes em nossa escolha e compromisso. A escolha pessoal e o compromisso com o caminho estreito também se refletem em nossa disposição de servir para os outros. Jesus nos chama a amar ao próximo como a nós mesmos, e essa é uma parte essencial de seguir o caminho estreito. O compromisso com Cristo é demonstrado através de atos de compaixão, serviço e sacrifício pelos outros. Este serviço não é apenas uma obrigação, mas uma expressão do amor de Cristo em nós e através de nós. Por fim, a escolha pessoal e o compromisso com o caminho estreito têm um impacto eterno. Jesus nos promete vida eterna como recompensa por seguir o caminho estreito. Essa vida eterna não é apenas uma futura esperança, mas uma realidade que começa agora, conforme experimentamos a paz, a alegria e a presença de Deus em nossas vidas diárias. O compromisso com o caminho estreito nos prepara para essa vida eterna, moldando nosso caráter e nos tornando mais semelhantes a Cristo. Em conclusão, a importância da escolha pessoal e do compromisso com o caminho estreito é profunda e abrangente. Não é uma decisão a ser tomada levianamente, mas uma jornada que exige dedicação, sacrifício e uma busca constante por alinhamento com a vontade de Deus. Essa escolha pessoal e compromisso diário são essenciais para experimentar a plenitude da vida que Jesus promete e para garantir que estamos caminhando em direção à vida eterna com Ele. E agora que você entendeu a importância do caminho estreito e os perigos do caminho largo, fica a grande pergunta: em qual caminho você está?
Refletir sobre isso é essencial, pois as escolhas que fazemos hoje determinam nosso destino eterno. Jesus nos mostrou que o caminho para a vida eterna é estreito e difícil, mas absolutamente recompensador. Não deixe essa reflexão parar por aqui. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para continuar acompanhando nossos vídeos. Temos uma sequência incrível sobre esse tema, onde vamos aprofundar ainda mais esses ensinamentos e mostrar como aplicá-los no seu dia a dia. Cada vídeo traz uma nova perspectiva que pode te ajudar a trilhar o caminho certo. Então, não perca! Assista na sequência os próximos vídeos e continue essa jornada de aprendizado e crescimento espiritual conosco. Sua caminhada rumo à vida eterna começa com pequenos passos, e o próximo pode estar no nosso próximo vídeo. Até lá, fique com Deus e continue refletindo sobre suas escolhas. Nos vemos em breve.